Olá, começa agora mais uma edição do Saúde em Destaque Eleições 2024. Nós vamos conversar nestes episódios com os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Previamente, todos eles foram informados através de um ofício para confirmarem as suas presenças e terão a oportunidade de trazer para a categoria médica e para a sociedade as suas demandas. Também será assinado ao final de cada episódio uma carta de compromisso com a categoria médica e com a sociedade pública das demandas da saúde pública. Hoje nós vamos receber aqui, com muita honra, o Capitão Wagner, que tem aí um longo histórico de vida pública, trabalhou como policial militar, serviu aí o nosso estado na Polícia Militar, foi vereador no município de Fortaleza, deputado estadual, deputado federal. Capitão Wagner, fale-nos um pouco sobre você. Olá, doutor. Queria saudar todos que acompanham o nosso podcast, agradecer pelo convite, parabenizar o Sindicato dos Médicos por essa iniciativa, que é muito bacana para que a gente possa falar um pouquinho em relação não só à saúde, mas o que a gente pensa de gestão. Eu, na verdade, tenho 45 anos, sou pai de 2 filhos, casado com a deputada Daiane Bittencourt. Tenho pais que são do interior do estado de Ceará. Eu, por acaso, nasci em São Paulo. Eu costumo dizer que de gaiato eu fui nascer lá em São Paulo, doutor, porque com 2 anos eu já estava morando ali no João 23, na periferia de Fortaleza. E lá fui criado, estudei numa escola de bairro, passei no concurso para a Escola Técnica Federal do Ceará e concluí meu curso de eletrotécnica. De lá eu fiz o concurso para oficial da Polícia Militar, passei nesse concurso e na sequência vivi na Polícia Militar por cerca de 13 anos trabalhando no interior e na capital. Me tornei professor, concluí meu curso de Ciências Jurídicas, minha pós-graduação em Ciências Jurídicas, tive mandatos legislativos, vereador, deputado estadual e federal, e estou batendo na trave aí por essa tentativa de me tornar chefe do Executivo em Fortaleza. Na última eleição, a gente perdeu por muito pouco para o atual prefeito, José Sarto, e de lá para cá eu tenho tentado me aperfeiçoar nos diversos temas que são importantes para a cidade de Fortaleza, para que a gente possa vir para o debate qualitativo, um debate respeitoso com os adversários acima de tudo, mas um debate franco a respeito dos problemas da cidade e principalmente das soluções. Eu acho que o eleitor está cansado daquele candidato que só bate no problema e não apresenta soluções. Então é com essa proposta de vir apresentar soluções para os problemas da cidade e mais uma vez eu me coloco como pré-candidato a prefeito. Coisa boa. Capitão, uma das preocupações do fortalezense hoje, e principalmente nós aqui no sindicato, é em relação às administrações das unidades de saúde. Recentemente, por exemplo, tivemos uma situação das UPAs do município, que elas acabaram sendo entregues à sua gestão para organizações sociais, o que precarizou a relação de trabalho, precarizou a assistência à saúde, que culminou até com uma greve dos médicos logo no mês de abril. E aí a gente gostaria de saber qual a sua proposta para solucionar esses problemas de gestão, principalmente em relação a OS e cooperativas multiprofissionais que têm entrado no mercado. Doutor, eu tenho um entendimento, eu fui secretário de saúde lá em Maracanã agora há pouco e eu vivi uma gestão que tinha parte que era feita por um OS, no caso a nossa UPA de Maracanã, a gestão é feita pela OS, e toda a atenção primária e o restante da atenção secundária é feito com gestão própria pelo município de Maracanaú. E na atenção primária, graças a Deus, a gente conseguiu inclusive melhorar os índices do Previne Brasil, todos os indicadores foram melhorados, a gente dobrou o número de mulheres fazendo o exame de prevenção do câncer do colo do útero, a gente dobrou o número de consultas de hipertensos e diabéticos. A nossa atenção primária teve um grande boom de qualidade com a nossa chegada lá. E graças a Deus, não só pela minha chegada, mas pela grande equipe técnica que se encontrava lá. Eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvidas, que quando cheguei lá, as alterações que a gente fez foram mínimas em termos de pessoal, mas em modelo de gestão a gente alterou muita coisa. E eu não tenho nada contra a gestão de um OS, mas eu tenho tudo contra a precarização das relações de trabalho. E por conta disso, lá a gente tinha uma cooperativa que prestava serviço para UPA e essa cooperativa saiu. A mesma cooperativa está no hospital, mas aí está tendo um processo de licitação que provavelmente vai substituir essa cooperativa por outro formato de contratação dos médicos. E eu entendo sim que tem cooperativas que tem OS que prestam um bom serviço, que entregam bons resultados, e outras que têm uma deficiência muito grande. E eu entendo que hoje Fortaleza precisa, acima de tudo,
para a continuidade da política pública de saúde, realizar concursos públicos. Né? Na medida que você tem relações precarizadas, que você contrata profissionais através de terceirização, através de contratos temporários e diversas outras formas, você não tem continuidade da política pública, porque aquele servidor, aquele colaborador, ele tem um vínculo muito frágil, por qualquer motivo ele acaba sendo desligado e as políticas públicas não têm continuidade. Não só na área da saúde, mas nas diversas áreas a gente acredita no concurso público como ferramenta para dar continuidade à política pública, para se tornar política pública de Estado e não somente de governo, que é a grande crítica que se faz às gestões aqui no Estado de Ceará. Chega um governante, ele quer desfazer tudo que o outro iniciou, mesmo que seja um bom projeto. Eu não penso assim, eu penso que os bons projetos têm que ter continuidade e aqueles que apresentam problemas devem ser reformulados e devem ser melhorados. Então entendo que a gente não vai ter uma única forma de trabalho, só gestão própria, nem só essa, mas a gente acredita que o fortalecimento da gestão própria é muito importante para a continuidade da política pública. Indubitavelmente, creio que os profissionais de saúde, os médicos e especialmente a sociedade como um todo acredita muito no concurso público. E esse, inclusive, é o vínculo que o Sindicato dos Médicos do Ceará, assim como outros sindicatos profissionais daqui do nosso estado, defendem. O senhor acredita que existe a possibilidade do município de Fortaleza, dentro do período de sua gestão, realizar um concurso público? Sim, doutor. Eu acredito que como ferramenta até para a gente resgatar a credibilidade dos serviços de saúde, o concurso público é muito importante. Eu vivi uma gestão lá em Maracanã, que eu tive que sentar com o sindicato que representavam os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, a enfermagem, outras profissões de nível superior da saúde, com o próprio sindicato dos médicos. E graças a Deus a gente teve uma relação muito harmoniosa, porque todos os problemas que foram apresentados, de alguma forma a gente conseguiu sanar ou pelo menos melhorar a situação em relação à estrutura física, em relação à condição de trabalho, e tudo isso foi muito bem construído. E repito, concurso público, até porque eu sou servidor público, a gente precisa quebrar certo preconceito que a sociedade tem em relação aos servidores públicos. O servidor público motivado e com condições de trabalho, doutor, eu tenho plena convicção que pode entregar um resultado até melhor do que uma pessoa que é contratada, porque o conceito de muitas pessoas da sociedade, não, quando é contratado ali ele fica com medo de perder o emprego e presta muito mais serviço, mas não é bem isso. Quando você é concursado, você sabe que você vai prestar serviço ali naquele local pelo menos por 30 anos, até chegar o seu processo de aposentadoria. Então, eu acredito sim que o concurso público é uma ferramenta muito importante em todas as áreas e na saúde não pode ser diferente. A sociedade de Fortaleza pode esperar de mim concursos na área de saúde, não só para os médicos, mas para diversas áreas que são essenciais. Para o JF, para a nossa atenção primária, eu acho que é necessário a gente avaliar qual é a necessidade de contratação, como a gente fez lá em Maracanã um concurso para agentes comunitários de saúde no final do ano passado e entreguei a secretaria já com todos os aprovados, nomeados, já trabalhando. Então é muito bom você poder fazer um concurso e ver o começo, o meio e o fim do concurso, porque tem alguns concursos por aí, como esse da FunSaúde, por exemplo, que a gente vê o começo e não vê o fim, e vários outros, especialmente na área da saúde tem muito essa tradição de se realizar o concurso e esse concurso se arrastar por anos e anos sem que o gestor efetive a nomeação e a posse desses servidores. Então esperem de mim um concurso que tenha início, meio e fim e a reestruturação, logicamente, de todo o setor de saúde da cidade. Isso é muito importante, até porque é onde eu consigo investir na capacitação e na qualificação desses profissionais, que entra no segundo ponto. É justamente esse fator, doutor. O senhor me deu mais um argumento para a gente fortalecer a ideia do concurso público. Você tem um profissional que você vai investir, vai capacitar e de repente ele é desligado porque a OS mudou, porque a cooperativa mudou, então não faz sentido você fazer um investimento na capacitação daquele profissional e de repente ele ser desligado da gestão. Na hora que a gente investe no servidor e na capacitação desse servidor, a gente sabe que ele vai prestar serviço ali pelo menos por 30 anos. Então é um investimento que vai dar um retorno para a sociedade. Não que a gente não deva capacitar quem é contratado, quem é cooperado, quem é terceirizado, mas o retorno, no caso do concursado, é muito maior. Sim, e aí entra um outro ponto que é também de grande importância, que é a qualidade dessa assistência. Hoje, por exemplo, no município de Fortaleza, tem chegado muitas demandas no Sindicato dos Médicos relacionado à falta de profissionais, como, por exemplo,
os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, alguns até sem psiquiatra, unidades sem profissionais, falta de medicamentos, falta de insumos, precarização das próprias estruturas, como unidades de saúde que chegaram até o piso a desabar, UPAs do município. E aí, qual o investimento o senhor pensa em fazer e quais as soluções para essa precarização que a gente tem visto no município de Fortaleza? Doutor, primeiro eu acho que um gestor responsável, ao assumir a gestão do município de Fortaleza, tem que auditar as contas do município. Eu digo isso porque, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, a gente foi auditar alguns programas que existiam dentro da Secretaria. E vou citar um programa chamado Transporte Social. Era o transporte que era ofertado para pacientes de câncer, para pacientes que precisavam fazer hemodiálise, para famílias que tinham crianças autistas para ir realizar suas terapias. E a gente tinha, no dia que eu cheguei lá, 10 vans e 26 carros pequenos que faziam o transporte desses pacientes. E ao realizar a auditoria, a gente viu que tinha gente que estava no transporte social que morava no condomínio de luxo lá em Maracanaú, e logicamente que a gente cortou. Tinha gente que estava na van e estava no carro pequeno. Tinha gente que já tinha morrido que ainda estava no programa. Então, ao realizar a auditoria, a gente viu que a necessidade de veículos era bem menor. A gente ficou com 10 vans, já existiam 10, permaneceu as 10, mas dos 26 carros pequenos a gente ficou com 6. Então a gente economizou o aluguel de 20 veículos e com esse recurso a gente foi comprar mais medicamento, a gente foi investir na infraestrutura das unidades e a gente conseguiu melhorar o ambiente de trabalho. Tem gente que em época de eleição sai prometendo mundos e fundos. E o recurso público ele tem um limite. E como é que a gente vai melhorar as condições de trabalho? Justamente fazendo essa auditoria, revendo os contratos que a prefeitura celebrou. A gente não vai desfazer nenhum contrato, até porque existe a questão da segurança jurídica. Mas será que é necessário nesse contrato eu ter o aporte de tanto dinheiro? Vamos chamar o fornecedor aqui, estabelecer um limite, como fez o João Dória quando foi prefeito lá de São Paulo. Ele me disse, olha, Wagner, assumi a prefeitura, eu chamei aqui todos os fornecedores, foi ver um a um os contratos e ver o que eu podia reduzir para sobrar dinheiro para eu investir nas pessoas, certo? Então é isso que a gente vai precisar fazer. E quando eu falo de auditoria, não são só os contratos da saúde, os contratos de infraestrutura, os contratos da educação, todos precisam ser revistos para que a gente veja o que realmente a gente precisa manter nesses contratos e ter o dinheiro suficiente para a gente investir no concurso público, para a gente investir em mais compra de medicamento. A minha passagem pela saúde de Maracanã fala por mim. Se você pegar o ano de 2022, o que se comprou de medicamento e o que a gente comprou em 2023, você vai ver que teve um acréscimo muito grande na compra de medicamentos. E na saúde, se a gente não tiver planejamento, a coisa não funciona. Porque assim, tem uma fila enorme para consulta com determinada especialidade. Aí você contrata o médico, aí vai lá consultar. Na medida que ele consulta, ele vai precisar de exames. Aí vai para outra fila grande dos exames. Na hora que ele tem o diagnóstico, ou ele vai encaminhar para uma cirurgia, ou então ele vai passar a medicação. Então vai aumentar a necessidade de medicamentos. E se você não tiver planejamento, você não vai conseguir atender, pelo menos perto do ideal, o cenário de necessidade da população. Então eu tenho plena convicção que o planejamento, que a organização é que vão fazer com que a gente possa evitar a falta do medicamento no posto, que a gente possa evitar a falta do medicamento para criança autista, que a gente possa melhor estruturar as unidades de saúde. O prefeito está construindo alguns postos que vão ser entregues durante o ano, mas eu tenho visto muito na educação e na saúde. Constroem-se equipamentos novos e abandonam os antigos. Então a gente tem que ter a capacidade de dar uma manutenção mínima nos prédios que já existem, que já estão funcionando, para evitar de um prédio como esse, um ginásio cair na cabeça de um aluno, um posto de saúde cair o telhado lá na cabeça de alguém. Então temos que ter planejamento e garantir um recurso mínimo para a manutenção de cada unidade. E essa organização e esse gerenciamento do recurso tem que ser feito na própria unidade. Tem ferramentas legais quando a gente pode destinar esse recurso e o gestor da unidade fazer uso desse recurso para garantir a manutenção mínima. Que muitas das vezes não precisa nem de mais dinheiro, é só eficiência e saber onde aplicar e aplicar. Sem dúvida, corretamente. Concordo. E acompanhar, né? Um outro tema de grande relevância e que é uma bandeira do Sindicato dos Médicos já de muitos anos, eu lembro que desde quando eu era estudante a gente já chegou a colocar outdoor na Dom Luiz, já chegou a colocar faixas na Avenida Dom Luiz, fazer várias campanhas relacionadas à segurança nessas unidades de saúde. E é um problema
caótico no país inteiro, a questão da segurança pública. Aqui não é diferente, o município de Fortaleza enfrenta graves problemas. Ontem mesmo eu recebi denúncia de profissionais que foram ameaçados por demora no atendimento, por N problemas que acontecem nas unidades de saúde, e aí houve ameaça, agressão de profissionais. A gente chegou já em Fortaleza no absurdo de ocorrer homicídio dentro de unidades de saúde. O senhor, como experiente na segurança pública, foi policial militar, tem aí uma experiência nessa área também, o que pode ser feito para melhorar a segurança na assistência à saúde pública no município de Fortaleza? Doutor, o que eu estou vendo de positivo nessa eleição é que aquele discurso fácil de que não, a prefeitura não tem responsabilidade em relação à segurança pública, ele não vai vingar nessa eleição. Basta ver o que tem ocorrido nos equipamentos públicos municipais. A gente tem notícias e relatos, imagens inclusive, de várias pessoas mortas dentro de postos de saúde. A pessoa está sendo perseguida, corre para dentro do posto e o bandido vai lá e mata. Médicos agredidos, recepcionistas agredidos. O fato do IJF foi o grande ápice da insegurança dos equipamentos de saúde da nossa cidade. E quando eu vi o prefeito partir para jogar toda a culpa para o governo do estado e depois veio a contrarresposta, a gente viu que quando o indivíduo saiu de casa com uma arma na cintura e foi até o IJF, até a porta do IJF, a responsabilidade era do estado, mas entrou lá, a responsabilidade era da prefeitura. Como é que a prefeitura não garante, doutor, a segurança dos seus funcionários no local de trabalho? Então, é lógico que, como profissional de segurança que sou, vou dedicar uma grande prioridade para garantir a segurança não só nos equipamentos de saúde, mas nas escolas, nas areninhas, nas praças, porque essa é a responsabilidade do prefeito. Além de ter de iluminar melhor a via, além de ocupar os espaços públicos, o prefeito tem uma Secretaria de Segurança Cidadã justamente para fazer esse trabalho. E garanto para o senhor que esses episódios vão ser evitados, eu não posso garantir que não vai acontecer, mas utilizando equipamentos tecnológicos de monitoramento, câmeras de monitoramento, com a presença efetiva de uma guarda municipal treinada, equipada e armada. Porque o pessoal diz logo, vamos armar a guarda. Peraí, vamos primeiro treinar, equipar e armar. Que sequência é essa? Eu tenho que capacitar o guarda, eu tenho que preparar o guarda para ele utilizar uma arma não letal, um spray de pimenta, um laser, um outro tipo de armamento, para em último caso ele utilizar arma de fogo. Eu sou policial militar e tirei muito serviço em viatura, e em muitas situações a gente poderia ter evitado de uma pessoa ser lesionada a bala se a gente tivesse na viatura uma taser. Uma taser poderia conter a pessoa que tentou agredir um policial, coisa parecida. Então, no dia que a gestão municipal tiver toda essa cautela e esse cuidado, a gente vai ter, de fato, a proteção não só dos equipamentos de saúde, mas todos os demais. O prefeito fez um concurso agora para a Guarda Municipal, nomeou e deu posse a 250 guardas, mas o concurso é para 1.000 guardas, então falta ele nomear 750. Eu tenho um compromisso, inclusive, com as pessoas que passaram nesse concurso e não foram chamadas, para ampliar essas vagas para mais 1.000. Eu quero nomear desse concurso, somando o que o Sarto vai nomear com o que eu vou nomear, 2.000 guardas municipais. Com esse efetivo, a gente vai ter condição, junto com as empresas de segurança que são contratadas pela prefeitura, que a ideia não é substituir o vigilante por guarda. O vigilante vai continuar trabalhando e o guarda vai ampliar essa proteção dos nossos equipamentos. Então, com esse efetivo, eu tenho plena convicção que a gente vai ter a condição de garantir a segurança nas escolas, nos equipamentos de saúde e também nos espaços públicos que forem de responsabilidade da prefeitura. Capitão, a gente agradece a sua participação. Eu tenho aqui agora a carta para o senhor assinar de compromisso com a categoria médica, mas sobretudo com a população que vai receber essa assistência de qualidade, que as demandas do sindicato, pode ter certeza que são demandas importantíssimas para o fortalecimento da saúde pública do fortalezense e do cearense. São pautas que têm relevância social. E aí antes de o senhor assinar, eu vou abrir para o senhor fazer suas considerações finais e a gente assina esse compromisso. Doutor, primeiro parabenizar os sindicatos médicos por essa iniciativa de ouvir os pré-candidatos. Espero que todos os pré-candidatos aceitem o convite, venham aqui debater de forma franca e transparente o que eles pensam em relação à saúde
da nossa cidade. Eu estou, acima de tudo, muito empolgado. A minha experiência como secretário de saúde em Maracanaú me empolgou ainda mais pela complexidade que é fazer saúde pública, entender que na medida que você melhora os índices, os indicadores da atenção primária, a gente consegue aumentar a arrecadação de recursos que vem do Ministério da Saúde. Na medida que a gente consegue ofertar um serviço de mais qualidade, a gente consegue resgatar a credibilidade do serviço de saúde, e eu acho que essa é a grande missão que a gente tem para o próximo ano. Então, agradecer o sindicato pelo convite, dizer para o fortalezense que está nos assistindo, em especial a categoria médica, que é quem deve ter a maior audiência aqui do nosso podcast, que vocês vão ter um prefeito com sensibilidade, com entendimento de sentar com a categoria, especialmente com o sindicato, que é sempre muito atuante na cobrança por melhores condições de trabalho, e que a gente vai resgatar a credibilidade dos médicos, como a gente resgatou lá em Maracanaú. Quando eu cheguei lá, os médicos estavam desacreditados, com salários atrasados, um ambiente insalubre na UPA, e eu pedi um voto de confiança para os profissionais, e eles me deram esse voto de confiança, e a gente conseguiu se ajudar, e mais do que tudo, ajudar a população. Me permita até, doutor, fazer aqui um comentário. Infelizmente, principalmente na periferia, se criou uma narrativa e um preconceito de que o médico não quer trabalhar. E eu consegui, de forma prática, descobrir que o médico quer sim trabalhar, basta que se dê a ele a condição adequada. O que o médico cobra é que ele tenha um ambiente que não seja insalubre, que ele tenha um ambiente adequado para atender o paciente. Ele não está pensando só nele, está pensando também no paciente. Vocês podem ter certeza que, como prefeito de Fortaleza, o nosso compromisso vai ser esse: ofertar uma condição adequada de trabalho, não só para o médico, mas para todos os profissionais de saúde, e assim a gente poder fazer uma gestão de qualidade. Perfeito. E aqui está a carta de compromisso do Sindicato dos Médicos. Obrigado. Já foi lida, viu? Para ninguém pensar que eu vou assinar sem ler. Prontinho. Então esse foi o Saúde em Destaque. Gostaria de ressaltar, capitão, que os assuntos que discutimos aqui, eles são de importância não só para a categoria médica, como o senhor mesmo falou, o Sindicato dos Médicos do Ceará, ele tem bandeiras importantes, e essas bandeiras, elas fortalecem, sobretudo, mais uma vez eu repito, a saúde pública do nosso estado, que precisa realmente de uma atuação ostensiva dos poderes executivos municipais e estaduais. Esperamos que tenhamos aí excelentes pessoas à frente desses municípios para realmente trazerem coisas positivas para o nosso estado. Agradecemos a sua participação. Acompanhe o Saúde em Destaque 2024 em nossos canais. Ficará disponível em todas as plataformas, nos nossos canais do YouTube, Deezer e Spotify.